Eu quero fazer uma pergunta para você. Quem é você? Se eu perguntar assim, quem é você? Você sabe me responder de pronto? Quem é você? Fala assim, eu sou eu. Como que é? Janibete. Janibete. Quem mais quer se apresentar aqui? Quem é você? Eu sou a Alessandra. Alessandra. Quem mais? Aproveita, gente. Vamos lá. Como? Elaine. Elaine. A gente está falando dos nomes aqui. Quem é você? Sueli. Sueli. Quem é você? Mais alguém? Não? Eu sou a Anne. Dani? Anne. Anne. Tá, beleza. Anne. Agora eu vou fazer outra pergunta. Quem é você além do seu nome? Quem é você? Sem falar nome, pessoal. Já sabemos nomes. Não sabem? Quem é você? Hã? Sou empreendedora. O que mais? Bora lá, gente. Mãe, o que mais? Engenheira agrônoma, artesã. Quem mais? Eu sou a Alessandra, manicure. Manicure. O pessoal do fundão tá quietinho aí, né, gente? Até o final eu quero ver vocês quietinhos. Então tá. Então é isso, né? Quem é você? E essa é uma dúvida que todo mundo tem. Vocês podem parar para pensar. Quando a gente para pensar assim, quem sou eu? Será que eu sou o que eu faço? Será que eu sou o que as pessoas escolheram para mim quando eu nasci, que é o nome? Será que eu sou isso? Ou sou mais que isso? Então, para vocês verem a importância da gente entender sobre o autoconhecimento. Nós temos um conhecimento nosso, que é o que foi passado a nós. Um conhecimento que veio de pai, da mãe, na infância, né? Aquilo que a gente adquiriu na vida. Então esse é o nosso autoconhecimento. E eu quero falar para vocês que o meu propósito é descoberto quando descubro a minha identidade. Então assim, hoje se a gente fosse pensar assim, você não é só o seu nome, você não é só a sua profissão. E isso que você está fazendo no momento é o que você faz. O nome foi o que as pessoas colocaram. Mas o que a vida fez com você formou o quê? A sua identidade. E você, nós, só descobrimos a nossa identidade quando a gente alinha a nossa identidade com o nosso propósito. Agora, se eu perguntar para vocês assim, qual é o seu propósito? Você sabe me dizer? De pronto? Igual o nome? Qual é o teu propósito? Calma, gente, calma. Um de cada vez. Não precisa. Calma, senão eu não estou ouvindo. Qual é o seu propósito? Ninguém, vocês não... Pode falar. Vender? Só, teu propósito é vender. Tá. O que mais? Fazer um produto de qualidade. Hã? Eita! Trabalhar, pô, esse é o teu propósito. Tá. Gente, por que eu fiz essa pergunta aqui de propósito? Foi de propósito. Para quê? Para que a gente entenda que como que você quer abrir uma coisa, você quer abrir uma empresa, que é algo tão grande. É igual eu falei para vocês, eu acompanho empresas há 16 anos como consultor empresarial. Trabalhando em cima com um pequeno empresário, olhando as necessidades do dia a dia, as dores, os boletos que está ali, paga hoje, amanhã já não sabe, aquela loucura, correria. Lucro? Que é isso? O que é lucro? A maioria das pessoas nem... Né? Isso aí existe? Então, assim... E eu sei... Só ouço falar. Tipo caviar. Gente, e a questão é... Todo mundo toca negócios sem saber o porquê, sem saber o propósito. Porque assim, como que eu vou saber o propósito para tocar alguma coisa se eu nem sei quem eu sou de fato? Você está vendo como a gente sabe quem a gente é bem raso? Então assim, qual a nossa identidade?
O que move a gente? Por que que eu toco? Por que que eu abri a empresa? As perguntas vão... Por que você tem o seu negócio? Ou por que você tem o sonho de empreender e não de trabalhar de CLT? Por que que você está aqui hoje querendo entrar nesse mundo tão doido de empreender? Eu vi aqui que tem quantas pessoas mais ou menos? Umas 10, acho que pessoas que não têm negócios ainda, né? O que que você tem na cabeça? Quem já tem negócio, fala aí, fala para essa pessoa. É fácil? Não é fácil. O que te move a abrir um negócio? Gente, eu vou falar para vocês. A gente tem que entender que antes do negócio, antes do lucro, antes de qualquer coisa, existe uma coisa antes disso, que é o propósito. Por que você está abrindo? Porque quem é você, a pessoa, para abrir um CNPJ? Então, você só descobre o seu propósito quando ele está alinhado com a tua identidade. Não tem como. Mas como que você vai ter o propósito se você não sabe quem você é de fato? Então, e como descobrir a minha identidade? Como que você se descobre? É isso que a gente vai falar hoje. Num alinhamento de 3 pilares. A nossa vida, ela é separada em 3 pilares para poder montar a nossa identidade. A nossa vida, ela define primeiramente pelo ser. Quem a gente é de fato, né? Aí, o fazer, que é o que a gente faz. Quem é que falou que é manicure? O que mais aqui? Falou profissão. É o que você faz. Tá errado? Não, tá ali. É o meio da pirâmide. E aí, o ter, que é o famoso ter, né? A gente quer ter uma casa, a gente quer ter carro, a gente quer trabalhar menos, a gente quer ter muitas coisas, né? E a gente busca isso aí o tempo todo. A gente vai vivendo a vida buscando isso aqui. E com o equilíbrio de cada pilar, encontramos nossa identidade. Então assim, para você conseguir equilibrar a sua vida dentro de um propósito que vai nortear a sua empresa, você precisa alinhar esses 3 pilares. Então, quando você vive, nós vivemos, só para fazer, trabalhar, acorda cedo, aquela loucura do dia a dia, você corre, no final do dia você olha para trás e fala, que eu fiz tanto que eu nem sei. Meu Deus, que correria, mas está correndo atrás do quê? Nem você sabe. Se eu falar assim para você, beleza, pega lá, semana passada, você correu, atrás do quê? E o que você conseguiu hoje? É difícil, a gente olha e fala assim, cara, eu não sei mensurar isso, eu não tenho indicadores para isso aí, eu não consigo. Por quê? Porque a gente vive numa luta querendo fazer para quê? Para ter carro, ter casa, ter trabalhar menos, vou usar muito o teu trabalhar menos. E a gente quer fazer muita coisa para ter, e esse ciclo é o que 99% das pessoas fazem. Fazem muito para ter nada. Essa é a questão. Porque quantas pessoas vocês me falam assim, na média que vocês conhecem, que faz muito, trabalha muito e está milionário? Vocês viram? Não tem, gente, porque tem que ter equilíbrio. Tudo que é o extremo te leva a nada. O resultado é nada. Então assim, quando você faz para ter, é igual a zero. Você pode ver, tem muitas pessoas buscando, lutando, já abriu um negócio, não deu certo, já abriu outro, não deu certo, correria daqui, correria dali, nossa, isso aqui está dando dinheiro, vou fazer isso aqui, daí começa. Aí quando vai, não deu certo, daquele jeito, querendo fazer muito, e no final não dá, aí vai para outra coisa. Aí no final não fez um, não fez outro, não fez nada. E a vida continua nesse ciclo de fazer para ter, de fazer para ter. E aí todo mundo esquece da parte principal. Qual que é aqui? A parte principal aqui da pirâmide nossa, a base é o quê? Quem eu sou. É o ser. Quem eu sou? Por isso que eu comecei aqui com essa pergunta. Quem você é? Quem
Quem a gente é para sustentar toda essa pirâmide? O que eu sou, não tocar o que eu faço, nunca eu vou ter. É simples assim, a matemática é essa. A equação é simples. Para eu ter, eu preciso ser, e usar o que eu sou para fazer. Vocês entenderam? É uma equação simples. Não tem segredo. Então, essa é a estrutura matriz, é o que tem que nortear a sua vida para frente. E eu quero trazer aqui agora as fases de uma pessoa que vive sem identidade, que viveu, né? Uma pessoa que teve uma trajetória sem identidade. Então vamos lá. Você sabe quem que é esse carinha aí? Você? É eu, gente. Olha que lindinho. Ai, ai. Nossa, que dó. Eu olho pra mim. Mas assim, ó, hoje né, que a gente não tem esse poder, e eu não tive alguém para falar isso para mim lá, mas se hoje eu fosse olhar para ele, eu falar assim, cara, não desiste, mesmo que deu certo. Ai, ai. Então assim, gente, esse aqui era eu, né? Não sou eu. Mas que fase que eu estava vivendo aqui? Vou mostrar para vocês agora aqui. A minha pirâmide estava invertida. Minha pirâmide de vida era invertida. E eu tenho certeza que aqui não tem ninguém. Nós estamos falando do jeito lá fora, né? Aqui ninguém está vivendo desse jeito, com a pirâmide invertida. Só eu aqui. Capaz? Ai, ai. Aí, gente, o que acontece? Nessa fase, eu estava vivendo uma ilusão. O que mais aqui? Pai solteiro, 18 anos. Esse menino aí. Tive que criar minha filha sozinho, com 18 anos. E aí, pai solteiro. Não sabia nem... Sabe, perdido mesmo na vida. E aí, o que acontece? Nessa fase, pessoal, eu estava perdido. Não sabia o que fazer. Uma menina, eu com 18 anos, 19 anos para 19, tendo que cuidar, né? Eu levava ela nessa época, eu não morava com os meus pais. Então, meus pais moravam numa cidade, eu estava morando em outra. Meu pai morava em Campo Mourão e eu morava em Maringá. Né? Então, nessa época, vocês perceberam que o meu sotaque não é daqui, né? Eu não falo leite, bonitinho igual vocês. Leite quente, né? Eu falo leite quente, norte, né? Eu enrolo bem o R. Mas assim, e nessa fase, pessoal, e eu levava ela para trabalhar comigo, e era uma fase muito engraçada. Vou falar para vocês, vocês vão ver. Geralmente a gente vê muito o caso das mulheres, né? Falando bem assim, coitada, né? A mãe. E eu passei uma fase, gente, que eu nunca fui bom. Porque, olha, pensa num bullying que eu sofri. Vou explicar para vocês. Quando eu, meninão, arrumava a minha filha, que eu deixava ela bem limpinha, bem cheirosinha, lavava roupa, cuidava, zelava, saía com ela, aí as pessoas olhavam assim, nossa, tá tão cheirosa, tão limpinha, parece que foi uma mulher que cuidou. Eu falava, mas como assim? Oxe, eu também sei fazer. Aí, quando eu saía com ela, que azedava leite, pô, isso acontece, gente, vocês sabem, né? Às vezes mamadeira, dependendo do lugar, né, azeda. Aí azedava, ai, que falta faz uma mãe. Oxe, nunca acertava. Eu falei, meu, que coisa. Então, e aí, tudo isso, gente, que eu estou comentando com vocês, me levou a alguns exageros, assim, para chamar atenção. Eu era imaturo, né, colocava aqui alguns adjetivos. Abandonado, coitado. Cheio de insegurança. Dono da verdade, né? Porque quem está aqui nessa fase, gente, não adianta vir falar que está errado, né? Não. Perdido na vida. Queria ser aceito. Então, assim, eu queria chamar a atenção. Gente, quantas pessoas não estão vivendo isso aqui? E a gente faz o quê? Julga, critica. Mas ela está precisando de ajuda. Só abraçar, sabe? Dar o apoio. Falar, é porque esse é um grito interno, que a pessoa fala assim, eu preciso de ajuda, e não sabe nem como pedir. Então, essa fase é muito difícil mesmo.
a gente não consegue se encontrar. E, em resumo, eu não tinha identidade. Não tinha nada. Estava perdido na vida. Esse aqui era o resumo meu. Sem identidade. Não tinha norte, não tinha nada, sabe assim? Era uma pessoa que não tinha perspectiva de nada. E aí, o que acontece? O tempo foi passando, e eu nessa luta de tentar ser aceito, de me encontrar e tudo, foi passando o tempo. Eu conheci a minha esposa, quando a minha filha tinha 2 anos para 3, eu conheci ela. E aí, ela, antes de me aceitar, aceitou quem? A minha filha, que hoje a minha filha tem uma mãe, graças a Deus. Deus foi bom. Então, assim, a minha filha casou faz 2 meses, tem 20 anos agora, né? Ela tem, eu falei minha idade, e ela tem 20 anos, casou, tá bem, tá tranquila, arrumou um marido assim, sensacional, que ama ela, cuida dela. Então, para mim, eu fiz o meu papel, cumpri, deu tudo certo. E a minha esposa foi quem me ajudou a cuidar dela, conduzir a minha filha, não sentiu falta da mãe, né? A mãe mesmo que deu a luz, né? Mas não conduziu, mas não fez falta, porque Deus preparou a pessoa certa para ela. Então, assim, nessa caminhada, né, Deus preparou a minha esposa. Eu comecei a trabalhar em uma empresa, onde eu trabalhava muito, gente. Nossa, trabalhava. Ia às 5 horas da manhã, 10 horas da noite estava trabalhando. Ao contrário, não conseguia trabalhar pouco. Nessa época a gente trabalhava demais. E aí, vocês pensam assim, nossa, mudou tudo, pronto, agora você ficou uma pessoa melhor, né? Aí foi lá a segunda fase. Que aqui eu queria ter atenção, ser aceito, né, buscar proximidade das pessoas, de ter as coisas, e aí eu passei para a fase 2. Um baita trabalhador, gente. Isso aqui eu trabalhava em rodovia. Sabe os famosos cenourão das rodovias? Era eu aí, ó. Trabalhava aí, ó, marretinha. A marretinha para mim fez bem. Graças a Deus, 10 quilos ali. Então, assim, era o dia inteiro trabalhando muito. E aí, nessa fase, eu já tinha construído a minha família. E aí, o meu foco mudou. Era o quê? Trabalhar para trazer sustento para casa, para um dia a gente ter um carro bom, uma casa boa e tal. Tá errado isso aí? Vocês acham que tá errado? Não tá errado. Só que, o que acontece? Vou explicar para vocês. A gente olha essa cena e imagina uma pessoa tranquila. Só que a questão é o foco. Quando você faz para ter, você faz só para ter, para conquistar, porque eu preciso ter, não sei o quê. Você tem um vazio interno muito grande. Porque isso tem a ver só com você. Essa minha fase só tinha a ver comigo. Se me perguntasse assim, Ada, qual que é o seu propósito? Meu propósito? Que é isso? De comer? Não sabia, não tem propósito. Eu queria ter meu carro, eu queria ter minha casa. Ah, mas propósito, vai ajudar o quem? Ajudar quem? Vou ajudar a minha família, que é o que importa. Não é assim que todo mundo pensa? E está errado? Vocês estão entendendo. Gente, é o seguinte, a questão é o foco. A gente tem que trabalhar para conquistar as coisas para casa, para a família, querer o melhor para os filhos e tudo mais. A gente não tem problema você ter as coisas, fazer para ter, mas desde que o foco não seja só esse. Então nessa fase eu estava vivendo muito isso, não estava errado, quero fazia muito. Eu trabalhava muito, gente, conquistava muitas coisas e o foco era no quê? Trabalho. Era aquele cara que trabalhava muito, eu trabalhava muito. Pai presente, sempre fui um pai presente. Nunca deixei eles. Já recusei propostas de viajar para longe, para trabalhar, ganhar muito dinheiro. Ah, mas tinha que ficar longe da família. Não, tchau. Então, pode passar para outro. Então, não abro mão da minha família, tá perto dos meus filhos, tá perto da minha esposa. Não, isso aí para mim é primordial. Trabalhador. Aí,
esposo dedicado, sempre estava, né, nessa história. Buscava a Deus nessa época aqui, eu parei de fumar, virei bonzinho daí. Aí já não era mais o cara, pô, porque assim, ó, pensa, eu queria ter atenção, queria ser aceito, né? Fui abandonado, com um filho no colo ali, aí Deus prepara uma esposa para mim. Daí mudou o jogo. Mas só que daí a questão é, sem saber quem eu sou, eu vou para o próximo passo. E isso é natural, todo mundo. Depois dessa aula aqui, vocês vão começar a olhar as pessoas. E vai pensar, que fase que está essa pessoa? Vocês vão conseguir identificar. Mas olha, com certeza, vocês vão conseguir. Essa pessoa está fazendo só para ter. Ela não entendeu quem ela é. Então, vocês vão ter clareza disso aqui. Então é fácil. E aí eu comecei, né, a buscar a Deus, buscava conhecimento, lia muito, sempre gostei de ler muito. Comecei a estudar, né, ir atrás de conhecimento. E aí, gente, nessa fase de fazer, e eu vivi aquele ciclo que eu falei para vocês no começo, que é o fazer para ter. E aí a minha vida virou isso aqui, ó, esse loop contínuo de fazer para ter, fazer para ter. E aí, o que eu tive? Respondam bem alto. Nada. Porque é assim que funciona. Vocês podem... Calma, nós já vamos chegar nessa parte. É isso mesmo. E quais foram as consequências disso? Você acertou aí, quer ver? Verdadeiro fracasso. O que aconteceu? Quebra de empresas. Eu era o seguinte, deixa eu explicar para vocês. Aparecia uma ideia, por isso que eu falo a importância de você saber quem você é. Porque quando você sabe quem você é, você não entra numa enroscada. Você não entra numa fria. Você não entra numa cilada. E eu entrei muita cilada. Por quê, gente? Eu vou falar para vocês, eu acho que aqui ninguém deve ter passado por isso. Só lá fora, muita gente lá fora. Nada aqui dentro, nós somos diferentes. Mas assim, o que acontece? Eu vi uma oportunidade, chegava alguém e falava assim, isso aqui para vender, para ganhar dinheiro. E eu, nossa, aí sim, tem que investir um pouquinho, ganha muito. É aquela história. Então vamos entrar nessa. Aí eu investia dinheiro e tal. E vai daqui, falia, quebrava. Aí não, mas vamos começar outra coisa. Aí, mas isso aqui tá dando dinheiro. Gente, eu fui várias vezes nesse ciclo. Por quê? Porque eu só queria saber de ganhar dinheiro. Mas para ganhar dinheiro eu tinha que fazer alguma coisa. E esse era o foco, ganhar dinheiro. Então sim, só era ganhar dinheiro. Para quê? Para esse dinheiro entrar para dentro da minha casa. Porque eu queria deixar minha família bem. Mas nessa luta, gente, sabe o que eu conquistei? Vou mostrar para vocês agora. Olha aí. Quebra de empresa, sem controle emocional. Como tem controle emocional? A pessoa que só faz para ter. Ela não tem controle, nem das emoções. Como assim? Então, casamento abalado, porque não tem Cristo, gente, que consegue fazer com que um casamento vá bem se você não tem controle nas finanças, se você só troca os pés pelas mãos. Aí chega na esposa, fala, amor, tem um negocinho aqui para investir, tô pensando em colocar um dinheiro aqui, começar um negócio. É sempre esse papo. Ou ao contrário, a esposa chegar para o marido e falar assim, amor, estou fazendo um curso, não sei o que, eu acho que eu vou investir um dinheiro aqui, E isso é ruim, porque os dois criam expectativa. E a pior coisa é essa. Você cria expectativa. Nossa, então vamos ficar rico agora. Vamos ficar rico. Aí você vai e entra. Cadê? Aí não dá certo, quebra a empresa. Aí depois fica lá aquela coisa, né? Discutindo muito. Você falou que ia dar certo. Eu não aguento mais comer arroz e ovo. Aquela coisa. Por que vocês riram? É essa situação. A gente acaba vivendo isso, né? E aí, o dinheiro saindo pelo ralo. Amizades erradas. Essa hora aqui, gente, esse aqui é o principal. Você já viu quando você está com a sua energia baixa? Quando você está nesse loop infinito de buscar fazer para ter, só aparece curva de rio perto? Gente, só aparece gente ruim.
Aí você vai fazer a média das pessoas que passaram na sua vida, você vai falar, cara, se juntar tudo não dá meio. Então é isso que acontece. E aconteceu comigo muito isso aí. Então, quando eu ia começar um negócio, sempre aparecia carne de pescoço, como diz, olha, investe nisso aqui, vamos fazer isso aqui. Ô, Adão, tô com um negócio aqui que dá certo. Gente, eu quebrei várias vezes. Amigos passaram a perna, outros porque eu fui na onda de outras pessoas. Por quê? Porque, gente, eu não sabia nem quem eu era. Quem eu era? Se perguntasse, se eu estivesse aqui sentado igual vocês aqui, eu ia falar, quem é você? Eu sou o Adam. Não sei quem eu sou. Como assim? Ah, cara, tua identidade, quem é você? Minha identidade é 926 566 é essa. Não é. É essa a minha identidade. Então, assim, era isso para mim, né? A gente vive nessa questão. A gente não se preocupa com nada. Como é propósito? Ajudar pessoas? Vou montar uma empresa porque eu quero ficar bem. Eu vou montar uma empresa porque eu preciso de dinheiro. Eu vou montar uma empresa porque eu quero parar de trabalhar para os outros até tarde. Né? Então, esses são os focos. A gente sabe disso. Né? Aí, ó, chacota dos parentes. Gente, isso aqui, ó, ninguém aqui. Mais uma vez, lá fora tá cheio de gente assim. Porque eu vou falar de mim. Quando eu começava a empreender um negócio, sabe quando você chega na roda e você fala assim, tô começando um negócio novo, a pessoa faz assim, ó. Era nesse naipe, assim, era nesse nível, porque não tinha estrutura, eu não tinha essa maturidade. Então, aí chegava lá, vou começar um negócio novo. Eu queria. Quando a gente está nessa fase de fazer para ter, você quer falar para todo mundo? Você não sabe segurar para você. Sabe aquela coisa, não, pera lá, eu quero fazer quietinho, depois as pessoas vão ver. Esquece isso aí, gente, não tem. Você quer falar, você quer mostrar, porque agora sim, agora vai dar certo. Todo mundo que falou de mim vai ver. Aí você começa e dá errado. E dá errado. E aí você vira o quê? Eu viro chacota dos parentes. É isso, chacota. Lá vai o sonhador, lá vai a sonhadora. Vai começar de novo. Nossa, já quebrou, tá com o nome sujo, vai começar de novo. Agora vai pedir dinheiro emprestado. Gente, é isso. Essa é a realidade. E aí, o sonhador aqui, que eu falei agora, inconstância. Gente, isso aqui também esse ciclo aqui do fazer para ter é profissional nisso. Porque você começa, para. Você começa, para. Aí um sonho, para. Aí uma oportunidade, aí você já vai para outra. Sabe? Quer fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Uma dica que eu tenho para vocês, já para começar aqui, com o pé direito. Uma dica mesmo. Eu tenho visto muito isso aqui nos últimos anos e meses. As pessoas querendo fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Não caia nessa ilusão. Escolha uma coisa e siga em frente. Mas eu não sei se vai dar certo. Não importa, siga ela. Porque a chance de dar errado você fazendo 3 é muito maior. Ou 2, né? Então eu falo assim, se você mexe com culinária, com confeitaria, faça bolo, faça pão de queijo, faz não sei o quê, tudo que é de confeitaria. Agora, faz confeitaria, faz artesanato, faz costura. Gente do céu! Isso não dá certo. Vai por mim. Isso é uma dica que eu tenho para vocês bônus aqui, porque não dá certo, gente. Invista em uma coisa só. Como que você vai saber? Agora só, como que você vai saber qual é essa coisa? Uma coisa só. Quando você descobrir quem você é. Por que você está fazendo 2, 3 coisas? Por que você não sabe o que fazer hoje? Porque você ainda não descobriu quem você é. Quando você descobrir, você vai falar assim, nossa, o que eu sou está ligado com o meu propósito, que é esse, que é para fazer isso. Aí sim é a chave. E é isso que nós vamos chegar até o final para você entender. Então vamos lá. Depressão. Não tem como, né, gente? Nossa, uma vida dessa. Eu vivi assim uns 10 anos assim, nessa questão. Incerteza da existência, aí você já para. Por que eu estou aqui somando nessa terra aqui? Né? Somando não, diminuindo, né? Podia, não está nem aqui. Não é nem somando, né? Ai, Jesus, angústia. Então, assim, dívidas, muitas dívidas.
Por quê? Porque daí você começa, tenta, vai, aí você muda o foco. Aí o meu foco no começo, gente, quando eu casei, era conquistar as coisas. Aí eu fui indo até um ponto para conquistar, depois parou a conquista, era para pagar a dívida. E é assim. Então, se você não chegou nessa fase, então não precisa chegar, né? Então hoje é a oportunidade de você olhar e falar assim, eu preciso descobrir quem eu sou, porque esse cara está falando tudo da minha vida. Se eu não me conheço, se eu não sei quem eu sou, a opinião das pessoas é o que vai nortear a minha vida. E eu passei muito isso. Então assim, por não saber quem eu sou, a minha vida foi ficando na mão dos outros, a opinião dos outros, né? Então a gente vai se moldando naquilo que as pessoas querem que a gente seja. E aí que tá, a gente precisa entender quem eu sou. Eu sou quem eu quero ser. Esse é o ponto principal. Ah, mas as pessoas estão falando de mim. Deixa falar. Vão falar se você fizer coisa boa. Vão falar se você fizer coisa ruim. Então siga aquilo que você acha que você é, né? Agora tem um ponto. Deixa eu ver se está para frente aqui. Aqui, ó. Eu precisei ressignificar o meu porquê. Então, Deus, eu falava sempre assim, Deus, como que eu faço para acabar com meus medos, né? Que daí, depois de um tempo, gente, eu não sei se vocês chegaram nessa fase ainda, eu estou passando a minha história. Quando eu cheguei no final, que era para ter as coisas para casa, depois muita dívida, e aí eu fiquei com muito medo das coisas, porque eu falava, eu faço não dá certo. Qualquer coisa que eu vou fazer já é tiração de sarro. E eu fiquei com medo de ir, eu travei, eu não conseguia fazer mais nada. Tudo era motivo de me travar. E eu falava, meu Deus, e agora? Como que eu faço? Como que eu preciso prosseguir para frente? E aí eu tive uma revelação muito forte comigo, assim. E aí eu falo assim, eu não sei falar de nada se eu não falar de Deus, gente. Então, para mim é minha primícia, né? Não sei... Aqui cada um tem sua religião ou não, mas assim, Deus pode ser o universo para você, Deus pode ser a mãe natureza para você, Deus pode ser qualquer coisa, Deus, né? A gente tem que ter uma consciência. E eu tive uma conversa muito séria, né? E dentro dessa conversa veio algo muito forte para mim, que os meus medos estão alinhados, ligados diretamente com o meu propósito. Gente, isso é muito forte. Então hoje, a minha pergunta para você é, quais são os seus medos? O que te trava? O que te paralisa hoje? Você pode ter certeza que é isso que está alinhado com o teu propósito. Deus quer te usar para poder tocar outras pessoas através desse propósito, que é o seu medo hoje. O medo é um pretexto para parar a gente. Agora, o pretexto de Deus para nós hoje é o negócio. É a tua empresa. É o seu sonho. Então, se hoje você tem um sonho de conseguir abrir um negócio, ou se você já tem o seu negócio, e o teu foco hoje é só trazer sustento para dentro da sua casa, olha para o teu medo, pega esse medo e fala assim, eu vou usar esse medo para ajudar outras pessoas. Uma empresa, gente, é um pretexto de Deus, da existência, para que você ajude outras pessoas. A sua empresa não é só para você sustentar a sua casa. A sua casa é resultado de você ser uma pessoa que tem um propósito de ajudar outras. Então, assim, para que existe uma empresa hoje? Você sabe dizer? Propósito de uma empresa? Não precisa ser a sua agora, mas você sabe qual que é o propósito de uma empresa? Já lucro. Para que esse lucro? Para crescer. Crescer o quê? Agora vamos afinando as perguntas, né? Mas é isso, a questão é, a tua empresa foi feita para gerar lucro, para crescer, para gerar uma economia forte, para você poder gerar empregos, para você abençoar outras famílias, para você gerar uma economia forte. É para isso. Se o seu foco for abrir uma empresa, ter uma empresa, para fazer com que essa empresa sustente a sua casa,
você está fazendo para ter, fazendo para ter, fazendo para ter. Sabe quando você vai conseguir alguma coisa? Nunca, gente. Entenda, a sua empresa, ela é um propósito de Deus na terra. Olha só que forte isso. Então, ninguém fala isso. Vocês vieram aqui para aprender estratégias de marketing, de vendas, né, comercial, precificação, como a Michela falou. Isso é um percentual do que a sua empresa precisa fazer para poder ser um propósito. Se você faz uma costura, né, quem que é? Costureira? Não, como que é? A manicure, né? Tem alguma costureira aqui? Não? Então assim, ó, se você é manicure, chega uma pessoa lá hoje e ela está passando um problema, você está precisando pagar suas contas, você está focado no quê? Eu preciso desse dinheiro aqui para pagar minhas contas, para ter, né? Fazer para ter. Você vai se importar com a vida dela? Você não se importa em ouvir essa pessoa para pensar assim, Deus, hoje eu vou abrir a porta do meu negócio e as pessoas que entrarem aqui, eu sou responsável por mudar o dia dela. Eu sou responsável por fazer com que essa pessoa fique feliz. Isso é uma empresa. Ah, mas aí hoje eu não posso contratar funcionários. Mas se você é o único empresa da sua empresa, você pode gerar isso. Quando você começar a fazer isso, multiplicar quem você é de fato, e quem você é, não é que as pessoas falam, ah, mas espera lá, quem você é para o povo, pode ser o caloteiro, porque é assim que eles falam, pode ser o cara que nunca deu certo, pode ser a mulher que tenta várias coisas e não dá certo, pode ser a sonhadora, o sonhador, isso é o que eles pensam. Mas o que você pensa sobre você? Eu sou um multiplicador de carisma, eu sou um multiplicador aqui nessa terra, eu vou fazer a diferença, não importa o que as pessoas falam, mas aonde você vai fazer? Dentro do teu negócio. Olha só, gente, oportunidade que vocês estão tendo. Você que não abriu ainda o negócio, pense bem, você vai abrir um negócio para poder ser bênção na vida de alguém, não só para sustentar a sua casa, isso é pretexto, porque Deus ele levanta pessoas, né? Porque o que seria do mundo sem vocês? A base da nossa economia toda é a gente aqui. Então, por que a gente deixa só o sistema comandar a gente? Por que a gente não mesmo fala assim, não, eu vou gerar o meu sistema, eu vou gerar a minha força matriz, eu sou essa força que movimenta tudo. E pronto. Mas assim, em resumo, gente, eu entendi que eu precisava entender, buscar o equilíbrio. Então esse hoje, quem sou eu? Filho amado do Pai, abençoado, escolhido, próspero, justificado, chamado, feliz, governante, pleno, salvo, entusiasmado, baita empreendedor. O mundo pode falar diferente de mim, já falaram. Hoje a gente vai construindo as coisas e as pessoas mesmo vão mudando a forma de te ver. Mas o que eles falavam de mim lá atrás era exatamente o que eu falei para vocês. É o caloteiro, é o cara que não dá certo, é o que... Você está entendendo? Mas só que quando eu parei de focar no que eles falavam de mim e pensei, a minha empresa, o meu negócio pode ser bênção na terra, foi quando eu falei assim, que 30% de tudo que eu fizesse era estruturar pequenas empresas. Ah, mas qual pequenas empresas? Quem não tem dinheiro, quem está precisando começar, quem não tem estrutura. Porque assim, se eu perguntar para vocês hoje, qual é o caminho para abrir uma empresa? Vocês sabem? E são poucas pessoas que estão dispostas a ensinar isso. Então, mas só quem passou por toda essa bagaceira, olhou lá atrás e falou assim, gente, eu posso ajudar. Então foi isso que fez a diferença, quando eu entendi o meu propósito. O meu propósito é ajudar pessoas através do empreendedorismo. Então hoje eu faço isso aqui com o maior prazer, gente. Isso aqui para mim não é gasto de tempo. Isso aqui para mim é prazer, porque faz parte do meu propósito e faz parte de quem eu sou. E hoje eu pergunto para você, quem você é? Vocês entenderam essa questão de quem você é? Quem você é? Ah, eu sou uma pessoa que vai gerar muitos empregos, eu sou uma pessoa que vai fazer a diferença no meu segmento, eu sou uma pessoa que vai transformar vidas através do que eu faço. Aí sim você tem. Porque o teu foco não é mais ter. Teu foco é multiplicar talentos. Quando você tiver sua empresa,
Aqui, quem tem funcionários aqui já? Mais de 2, um funcionário? Não tem, né? Então, ótimo. É aqui mesmo que a gente tem que falar sobre isso. Quando você começar a ter o seu funcionário, e o seu foco precisa ser esse, mas se eu contratar alguém hoje, o meu lucro vai ser menor. Se eu contratar hoje alguém, eu vou ganhar menos. Isso é porque você está fazendo para ter. Agora, pera lá. Quem eu sou? Eu sou uma pessoa que quer multiplicar talentos. Eu sou tão bom que eu tinha que ter 3, 4 igual eu. O que eu vou fazer? Contrato um primeiro. Vou ensinar, vou dedicar, vou pegar na mão, vou, trazer comigo para que essa pessoa faça melhor que eu depois. Mas vai virar concorrente. Não tem problema. Vira parceiro dela de negócio. Eu tenho isso. Eu já fiz isso várias vezes. Pessoas que eu ensinei, trabalhei junto, dediquei tempo, saíram, viraram parceiros de negócio. Então é o seguinte, faz para mim essa demanda aqui, fulano? Faço. Faz isso aqui. Gente, eu sou super feliz com isso. Por quê? Meu propósito não é focar no que eu quero ter. É focar em multiplicar pessoas. Multiplicar. Porque Deus não colocou você aqui nessa terra só para ser você. Só para tua família. Ele te colocou aqui para multiplicar talentos. Então esse é o propósito maior da sua empresa. Então quando você for contratar, pense bem. Eu preciso multiplicar talentos. Por que a gente está passando a maior fase de falta de mão de obras hoje? Você sabe por quê? Porque as pessoas só querem ter para elas. Ninguém quer dividir talento. Ninguém quer ensinar. Ninguém quer fazer isso. Aí você vai lá, você vê cara cobrando ticket de 25 mil para fazer isso aqui que eu estou fazendo. E não tem problema também, porque às vezes ele tem lá o povo que vai pagar 25 mil, porque não ia estar aqui hoje. Mas gente, a questão é, eu não estou ligando se vai dar lucro agora, se eu vou ganhar dinheiro. O foco não é esse. O foco é multiplicar vocês, é fazer vocês bombar no negócio de vocês. É isso que é a minha matriz. E é assim que vocês têm que ver o negócio de vocês. Mas o meu negócio depende só de mim. Eu tenho uma situação lá em Ponta Grossa, que a moça ela faz brinco, colares, assim, de cerâmica. Gente, pensa num trabalho fino, assim. E é só ela. Daí eu falo bem assim, beleza, você não pode contratar alguém para produzir, mas você pode contratar alguém para divulgar, para vender. Por que tem que ser só você? Eu tenho que produzir, eu tenho que postar, eu tenho que gravar vídeo, eu tenho que... Tá a mesma coisa, fazer para ter. Coloca alguém, foca só no produto e foca no atendimento para cliente. Pensa assim, olha para a pessoa. Hoje ela está fazendo isso, gente. Ela começou a fazer com a minha esposa. Ela olhou para minha esposa e falou bem assim, pera lá, tua esposa vai combinar esse brinco aqui. Ela foi lá, pegou. E ela sabe como que ela viu minha esposa? No Instagram. Nunca viu. E eu fui lá bem bobo, assim, para comprar. Fiquei olhando aqui, tanto de coisa, brinco. Falei, meu Deus, estou perdido aqui. Ela foi no Instagram, olhou minha esposa e falou assim, pera lá, cor de pele, cabelo, pescoço, falou assim, isso aqui vai dar certo tua esposa. Gente, eu levei pro Dia das Mães, nossa, acertei em cheio. Mas por quê? Se ela tivesse tão focada em só vender, porque ela tinha boleto para pagar no outro dia, você acha que ela ia se preocupar, olhar o Instagram, ver minha esposa, ver o perfil, para acertar por mim? Porque eu não ia conseguir fazer isso. Lógico que não, gente. Então, ela se preocupou em quê? No outro. E isso que move o nosso negócio, se preocupar com o outro. Mas e minha casa? A sua casa é consequência de quem você é, usar no fazer, e aí você tem, é consequência. Não foca no ter. O ter é consequência de você executar bem quem você é. Então, foca é esse. E tem um ponto, você deve estar se perguntando, mas beleza, eu estou entendendo que eu tenho que fazer isso aí, mas e para eu não cair numa cilada? O que eu preciso fazer? Para você não cair numa cilada, gente, existe um segredo. Você entender quais são os seus valores inegociáveis. Quais são os seus valores inegociáveis? Esses valores são
esses valores vão fazer com que você não caia em cilada. Então eu falo como é bom você saber quem você é e não negociar os seus valores. Se hoje chegar uma oportunidade, vai lá para o Bahia, ficar 2 meses lá, ganhar um baita dinheiro. Pode passar para outro. Eu não vou, não tenho. Eu tenho que deixar minha família. Minha família é um bem inegociável para mim, um valor inegociável. Entendeu? Então assim, fazer negócio com pessoas que não têm os mesmos princípios que os meus. Não faço. Pode ser a maior proposta do mundo. O cara é o mais conhecido no Brasil. Não tem os meus valores, princípios. Não faço negócio. Então, assim, isso me norteou a caminhos de excelência, de cuidado de Deus, assim, todo o tempo. Então, se você só vai conseguir não ser enganado, não cair em ciladas, quando você descobre os seus valores. Quais são os seus valores? Né? É uma boa pessoa, uma boa índole. Não faço gambiarra, não sonego impostos. Isso também é um valor negociável nosso da empresa. Entendeu? Então, hoje, se eu for fechar um contrato, alguém falar assim, faz meia nota aí. Cara, é o seguinte, não, você tá doido? Eu quero pagar imposto. Quanto mais imposto eu pagar, mais eu estou faturando, mais eu estou lucrando, mais dinheiro está indo para a economia. Então a gente sabe o jeitinho daqui, dali. Então são essas situações que definem os nossos valores. E aí quanto mais errado você faz, mais ruína você fica. É aquele loop ali, né? Mas eu sei quem eu sou, mas eu gosto de sonegar um negocinho, meia nota, não mando nota e tal. Né? Posso assim, daqui ali. Mas isso também fala muito mais sobre a tua busca, né? Então você sabe que você está naquele loop de fazer para ter. Não, eu vou passar por cima dos meus valores, daquilo que eu acredito, quem eu sou, para poder ter. Aí é ruína, gente. Não dá certo, sabe? Então assim, os valores nossos são o que vão fazer com que a gente não caia em situação difícil. Então assim, o ser reflete quem nós somos, né? Vocês entenderam isso aí, né? Ok. O fazer reflete as nossas ações. E o ter reflete as nossas conquistas. Tá tudo certo. Então, se a gente seguir isso aqui, se a gente saber que quem eu sou reflete totalmente nas minhas ações, e as minhas ações refletem nas minhas conquistas. Olha só, gente, não tem segredo. Só seguir isso aqui. Segue isso aqui que você vai ver como sua vida vai mudar. Que o teu negócio vai prosperar muito mais. Ou se você não abriu o negócio ainda, parabéns, que você está tendo a oportunidade de ouvir algo que você não ia ouvir em outro lugar. Vocês estão querendo copiar, né? Sai da frente. Então, assim, é sobre isso. A gente precisa entender que para eu conseguir tocar alguém, eu preciso ser antes. Eu quero mudar a vida das pessoas. Mas como você quer mudar a vida de alguém sendo que você nem sabe quem você é? Sabe? E isso, gente, eu vou falar bem a real para vocês. Não serve só para empresário. Isso aqui serve para funcionário. Tem muito. Quem aqui trabalha ainda de CLT? Está em alguma empresa? Olha aí. Então, vamos falar sobre vocês também. Vocês estão vendo que tem a ver também com vocês? Porque assim, se eu não sei quem eu sou, como que eu vou ser bênção naquela empresa que eu estou trabalhando? Como que eu vou somar em alguma coisa, sendo que eu não somo nem em mim? Eu não sei nem o caminho para somar na minha vida. Mas eu vou somar, vou vestir a camisa da empresa. Como, gente? Para você vestir a camisa de alguém, você tem que saber qual é a sua primeiro. Pera lá, essa camisa, eu uso o GG. Imagina eu com uma camisa P, que lindo que nem esse cara. Ficar uma camisa aqui, Então assim, ia ficar um cropped. Então você imagina só essa situação. Então às vezes a gente escuta muito isso aí, né? Você como empresário agora, presta atenção. Não caia nessa ilusão da falácia aí que o funcionário quando vir tem que vestir a camisa. Primeiro, você tem que entender qual é a camisa dele. A camisa dele é a mesma da sua empresa? Ou ele usa P e a sua GG? Então, olhe bem. Se ele usa P, faça ele engordar um pouquinho.
Vou usar GG. Mas assim, é uma metáfora, só para vocês entenderem que a gente coloca dentro da nossa empresa pessoas que têm o mesmo perfil da nossa empresa. Aí eu pergunto para você, qual é o perfil da sua empresa? Quais são os valores da sua empresa? Qual é o propósito da sua empresa? Ai, Ada, não dá certo, hoje está um índice de contratação, está difícil de achar mão de obra. Nossa, o povo não quer mais trabalhar. Quem que vocês escutam? Quantas pessoas falam isso? Então, mas as pessoas não querem trabalhar na sua empresa. Ou na empresa dessa pessoa que está falando. Por quê? Nem ela sabe por que ela abriu empresa. A pessoa que reclamar, mas não tem mão de obra, mas não tem o quê? Você sabe o propósito da sua empresa? Os valores da sua empresa? Por que sua empresa existe? Qual que é o mercado que ela quer alcançar? Porque você tem que vender para essa geração hoje. Essa geração, gente, que está entrando, eles não querem entrar, trabalhar igual nós trabalhávamos, igual um louco, só na doideira. Não, eles querem propósito. Por que fazer? Por que eu estou fazendo? Ei, querem, mas aí que está. Sabe por que eles querem? Eu vou explicar para vocês. A gente entra num choque de geração, né? Eu vi, né? Eu também vi meu pai trabalhar muito e ter pouco. E os meus filhos, eu também, né? Eu vi isso. E os meus filhos, eles não, é outra geração. Quando eles veem, né? Todo mundo vê essa geração que trabalhou muito, se dedicou, vestiu camisa de empresa e no final das contas não conseguiu nada, eles não querem isso para eles. Eles querem trabalhar menos e querem produzir mais, mas produzir de forma inteligente. Eles querem produzir debaixo de um propósito. Eles querem produzir sabendo por que está fazendo. Não é só assim, senta numa cadeira, preenche esse tanto de coisa aqui e está tudo certo. Não. Por que eu estou fazendo isso? Para onde vai essas folhas? Esse relatório é para quê? Qual que é o resultado disso aqui? Qual que é o prazo de resultado disso aqui? É isso? E aí, você está preparado? Qual que é os números da sua empresa? Então a gente tem que se preparar para essa nova geração. E aí entra esse choque. Como que eu faço? Meu Deus. Então é sobre isso, vocês entenderem. Para eu poder ter alguém dentro da minha empresa, primeiro eu tenho que saber por que minha empresa existe, quais são os valores da minha empresa, quais são o propósito da minha empresa. Mas não existe CNPJ forte sem um CPF forte. Quais são os seus valores? O que te norteia? Qual é o teu propósito? Qual é a tua identidade? Aí sim você vai para o teu CNPJ. Entenderam? Então é sobre isso, pessoal. Então aqui, o loop perfeito é esse. Ser, fazer e ter. Aí você consegue uma vida plena, baseada em propósito e fortalecendo a tua identidade o tempo todo.